Bom, sou Felipe Diniz, né? Sou professor aqui dos cursos de Publicidade, Produção Audiovisual, Jornalismo, RP, mas principalmente curso de Cinema e Produção Audiovisual, né? Que eu estou aqui desde 2017, quando abriu esse curso aqui, né? Além disso, eu sou realizador também, eu tenho uma produtora de cinema e desde 2003 eu trabalho com isso, assim, produção, direção e tal, né? Sempre quis fazer cinema, mas quando eu fiz faculdade eu entrei na faculdade em 94, não tinha faculdade de cinema nem de produção audiovisual, né, em Porto Alegre, então eu acabei fazendo publicidade, mas era um desejo meu sempre trabalhar com cinema e tal. E, bom, desde então, né, comecei a trabalhar mesmo com cinema pelo ano 2000, mais ou menos, faz uns 20 e poucos anos. Já passei por várias fases, já consegui dirigir alguns filmes, que foi legal, já fiquei um tempo também sem trabalho, já fiz série, já fiz publicidade. E, enfim, eu tô meio por aí, assim, eu trabalho mais, assim, a minha motivação maior é documentário, né, e séries documentais e filmes documentários, mas eu circulo também por outras áreas dentro do cinema. Bom, no estado ou no país, assim, posso falar, claro, no estado, que é mais nossa realidade, mas na verdade é uma situação meio geral, assim, né, do país, pensando, né, então, se trabalhar com audiovisual no Brasil, em vários lugares do mundo, na verdade, mas no Brasil, principalmente, que acho que a realidade que a gente pode falar, depende muito de políticas públicas, né, para a gente fazer cinema, né, não é? Enfim, mesmo patrocínio, assim, né, de empresas, que vai patrocinar o teu projeto e tal, isso, no fim, é uma política pública porque acaba entrando na Lei Rouanet, na Lei do Audiovisual, né, que são, enfim, então quer dizer que o governo, de alguma maneira, está dentro desse projeto, assim, né. E isso, então, que é uma coisa muito interessante, em muitos países, né, a cultura também é vista, né, a produção cultural é vista a partir de políticas públicas, assim, né. Mas dependendo do governo que a gente está, né, a gente tem mais ou menos incentivos, né, para isso, né, e preocupação, e valorização, e etc, etc, né. Então, nos últimos 20 anos, que é quando eu venho trabalhando com cinema, muita coisa aconteceu, né. A gente vem agora, né, de uma experiência muito ruim, né, de 4 anos de governo de Bolsonaro, que não tinha nem Ministério da Cultura, né? Então, para começar, né? Além de não ter políticas públicas, teve censura, né, em vários projetos, vários projetos foram descontinuados por questões ideológicas e perseguição, né, e outros não foram começados porque não tinha incentivo, não tinha edital, não tinha nada, então assim, o pessoal que trabalha com cinema ficou muito a ver navios, assim, né? E eu daí não estou falando só do diretor de cinema, né? Porque a gente pensa, o diretor de cinema está sem trabalho, coitadinho. Mas não, estou falando da indústria criativa, né? Que é todo um pessoal que trabalha, né? Que vai desde o motorista, a camareira, o figurinista, o eletricista, o marceneiro que vai cortar a madeira para o cenário. Então, assim, é uma grande indústria que movimenta muita grana, né? E isso às vezes não é pensado, porque parece que é uma coisa de artista a cultura, né? E a cultura é as pessoas que trabalham, né? Os motoristas, os cozinheiros, as costureiras, é um monte de gente, né? Então é uma indústria que ficou bem prejudicada. Mas agora parece que as coisas estão começando a melhorar, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Parece que tem uma vontade política, pelo menos, né, de melhorar. Eu acho que, em geral, as pessoas têm um pouco de preconceito com filme, passando em cinema agora, né? Com filme brasileiro. Isso ainda é uma frase que a gente ainda pode dizer, assim, impressionante, né? Claro que existem muitos filmes, né, principalmente filmes mais clássicos, mais tradicionais, dessas comédias, Paulo Gustavo, etc., que são muito interessantes e que esses, sim, são filmes que interessam mais as pessoas. E ok existirem isso, é ótimo, são filmes interessantes, tem mais é que levar bastante gente ao cinema. Mas o problema é que tem todo um outro tipo de cinema que é feito no Brasil e no Rio Grande do Sul, que é mais independente, que tem um problema também às vezes de distribuição, de exibição, né? Não está muito em salas de cinema. Quando está em salas de cinema, está em salas mais alternativas, que as pessoas às vezes nem conhecem, né? Eu mesmo em sala de aula vivo dizendo para a galera, eu não vou a filme, não assisto filme brasileiro, porque onde? Pô, onde? Tu tem Cinemateca Capitólio, tem Cine Bancários, tem Casa de Cultura Mário Quintana,
Tu tem o próprio ali, o cinema lá do Bourbon Country, que também tem uma programação legal. Antes tinha o Guion, que passam filmes brasileiros, as pessoas só têm que ir atrás, né? Mas enfim, a receptividade aos filmes brasileiros eu acho que ainda caminha, assim. Às vezes as pessoas estão enxergando que é uma produção de qualidade, mas às vezes tem dificuldade de chegar. Em relação aos filmes gaúchos, é mais ainda, porque assim, não tem muita produção, a gente não tem muito longa acontecendo, né? Porque são longas metragens que acabam indo para a sala de cinema, né? Curta tem outro espaço, posso até falar depois. Mas os longas, então, gaúchos são poucos, assim, né? E aí esses menos ainda são vistos, assim, né? Bom, é isso que eu estava falando, né? É toda, né? Assim, a gente tem, a partir de políticas públicas que lançam editais, concursos para premiar, né, tanto longas, séries, curtas e tal, né? As políticas públicas, elas também alavancam a produção de produções periféricas, assim, de estados que não costumam ter muita produção, de pessoas que não costumam trabalhar muito, de minorias, né? Então, às vezes, tem o incentivo e a política pública para projetos, por exemplo, LGBTQIA+, de diretores ou diretoras mulheres, diretores e diretoras negros. Então, assim, isso é política pública, né? Tu colocar essas pessoas no mercado, né? E o incentivo federal é todo importante, né? Para as leis de incentivo que a gente fala são as leis que, por exemplo, Lei Rouanet, que é tão massacrada, né? Foi massacrada, demonizada agora nos últimos anos, né? Como se fosse um mimimi, ou a lei que estava ali só para premiar os artistas petistas, né? Imagina. É uma lei importantíssima que foi criada, inclusive, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, não tem nada a ver com o PT, assim, né? Pelo menos a criação. E ela justamente isso, assim, é patrocínio. Então, assim, a empresa, né, a Vivo, o Zafari, sei lá, a Uniriter, patrocina o teu filme e aí ela tem um desconto no imposto de renda, né? É simples, claro, basicamente é isso, é muito mais a lei, mas é isso. Então é um incentivo muito interessante para que a empresa fica feliz, porque paga menos imposto de renda, ela consegue bancar um filme, ou pelo menos dar uma ajuda para um filme, né? O filme pode acontecer. Então, às vezes, os filmes têm um edital lá que ganhou do Ministério da Cultura. Além disso, tem a Lei Rouanet, porque tem uma patrocínio ali também da Vivo, do Zafra, da Uniriter. E assim vai indo, pouquinho, tu faz um filme. Eu acho que cada vez mais, assim, porque a gente tem várias coisas que são importantes, né? Eu acho que tem uma questão que é importantíssima, que de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, ou talvez mais, que é a criação dos cursos de cinema aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a gente tem curso de cinema na Uniriter, tem curso de cinema na PUC, tem curso de cinema na Unicinos, tem curso de cinema na Fevale, né? Estou falando só, tem curso de cinema na UFPEL, enfim, só mais perto. Então, assim, tem muita gente se formando em cinema, né? Que é muito legal, quero saber. Então, tem muita gente querendo trabalhar com cinema, então tem um crescimento, né? Ao mesmo tempo, às vezes tem alguns períodos que tem mais produção mesmo, tem mais grana, tem mais edital, né? Eu acho que tem tudo para circular mais. Eu acho que, enfim, como eu falei, eu acho que teve um momento agora meio difícil para todo mundo e eu acho que agora a gente está tentando renascer. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Não, eu acho que quem está afim, quem siga, né? Acho que é isso aí, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Quem quer fazer cinema, você que quer fazer cinema, que está vendo aqui, aluno da Uniriter, meus alunos, primeiro tem que ter repertório, assim, tem que assistir muito filme. Não adianta dizer assim, eu quero fazer cinema, e a pessoa não vai ver um filme, só vê Marvel. Nada contra, acho importante ver, mas não só. Se tu quer fazer cinema, você tem que ver outras coisas, né? Tem que ver filme brasileiro, tem que ver clássicos, tem que ver os melhores diretores, tem que estar de olho, tem que estar ligado nas coisas, tem que estar ligado nos festivais, tem que estar ligado, né? Então, assim, repertório é quase mais importante que vir à aula, assim, né? É assistir os filmes, entender as linguagens, né? Esse é o primeiro recado. E o segundo é isso, estudem, né? Vão com calma também, não queiram já ser o melhor diretor do mundo, experimentem as funções, né? O cinema é um trabalho de equipe, né? A gente tem várias funções importantes ali, tem toda a galera do som, tem a montagem, tem a foto, tem, né? Então, assim, pensem, circulem pelas funções, vejam qual é o barato, né? E vejam muito filme, né? Muito obrigada. Valeu.